Queridos, eu quero estar nesta noite, mais uma vez, refletindo sobre uma vida nova restaurada pelo perdão. No domingo passado, nós tivemos aqui a celebração da Ceia do Senhor, tivemos naquele memorial refletindo o amor de Deus, estivemos ali vendo o quão misericordioso e gracioso o nosso Deus é. E nesta noite nós vamos continuar falando, mas para isso nós vamos estar refletindo da vida de alguém que está expressando a alegria por estar na presença de Deus. Então eu gostaria de convidar você, abra novamente a sua Bíblia lá no Salmos 32. Nós vamos ler agora apenas até o verso 5. Salmos 32, até o verso 5. Eu gostaria que você estivesse acompanhando esta leitura, prestando atenção naquilo que o Espírito Santo com certeza irá revelar. Porque a cada momento, irmãos, que nós nos reunimos diante da palavra de Deus, e quando nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo possa ministrar, Deus revela grandes coisas para nós. Às vezes, que estão tão perto de nós, mas que nós não conseguimos enxergar. Mas, através da ação do Espírito Santo, os nossos olhos espirituais se abrem de uma forma que nós podemos ver. Amém? Então diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós chegamos diante do Senhor, porque entendemos que para compreender aquilo que o Senhor deseja revelar a nós nesta noite, somente pela ação do seu Espírito. E com os nossos corações quebrantados neste momento, nós nos rendemos diante do Senhor, pedindo que o seu Espírito tenha toda a liberdade para estar agindo e falando em nossos corações. Pai, nós queremos sair daqui transformados, queremos sair daqui renovados, nós queremos sair daqui sentindo a alegria que o salmista está expressando enquanto está na sua presença. Pai, abençoa-nos, ó Deus, dirige os meus lábios, que a minha voz, que a minha vida, nesse instante, seja apenas o instrumento pelo qual o Senhor irá abençoar as vossas vidas. Porque desejamos, Deus, queremos conhecer melhor o nosso Deus. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Refletindo um pouco, irmãos, naquilo que o salmista está expressando aqui nessa porção da palavra de Deus, nós queremos trazer para a nossa reflexão algumas coisas que possam nos auxiliar na forma como nós devemos compreender este amor do nosso Deus. Porque, humanamente, por nós, pelo nosso intelecto, pela nossa própria capacidade, dificilmente nós entenderemos a graça de Deus. Não tem como nós alcançar essa misericórdia, essa graça maravilhosa do nosso Deus. E aqui nós temos uma história que, na verdade, é um relato de alguém que está na presença de Deus, mas que agora eles encontram o alívio que pesava sobre a sua vida. E segundo o que ele está dizendo, diz que o dia inteiro ele passava angustiado e chorando, com o peso de algo que estava sobre ele.
Queridos, às vezes nós não conseguimos entender quando nós não encontramos a paz que nós tanto desejamos, que nós tanto buscamos. A grande dificuldade do ser humano está no seu egocentrismo, no seu ego, de achar que ele tem condição, de achar que ele é capaz de resolver, que ele tem a resposta para as suas angústias. Eu me lembro aqui que no aniversário da igreja, o pastor Sebastião, falando sobre a confiança que nós temos em Deus, ele usou aqui a ilustração de um pai que, quando o seu filho adoece e tem que levar para o hospital, e ele chega lá no hospital, e lá no hospital ele só vai até uma altura, porque depois é barrado, porque os enfermeiros, os médicos, não permitem que este pai passe dali para lá. E aí, então, aquele pai, naquele momento, ele se sente impotente. Por quê? Porque ele não tem mais o que fazer. Dali para lá, ele não pode mais fazer nada com o seu filho. Até ali, ele tentou, ele trouxe, ele estava segurando o seu filho, estava levando o seu filho, mas agora o médico diz, não, daqui para lá você não pode passar. Não, mas é meu filho. Não, daqui para lá nós cuidamos. E aí, então, ele usou a ilustração. Naquele momento, o pai lembra de Deus. Por quê? Porque ele não pode ir mais além. E aí, então, ele vai pedir para que Deus ilumine os médicos, os enfermeiros, aquela equipe que vai cuidar. Porque ele não pode mais fazer nada. Naquele momento, a sua fé é renovada para que ele possa, então, se dirigir a Deus. Queridos, muitas vezes nós agimos assim em questões corriqueiras do nosso dia a dia. Nós tentamos, por a nossa própria força, resolver questionamentos que muitas vezes está muito claro dentro da palavra de Deus de como nós devemos agir. Mas nós ficamos achando, E é comum a gente, quando está defendendo uma tese, quando a gente está defendendo algo que a gente quer acreditar, ou que a gente até acredita mesmo, e a gente diz, não, mas eu acho desse jeito, eu penso desse jeito. Hoje pela manhã até, enquanto nós estávamos aqui reunidos na igreja, na escola bíblica, muitos momentos nós falamos isso. Quando nós estávamos defendendo aquilo que nós pensamos dentro do assunto que estava sendo posto. Ah, mas eu acho desse jeito, eu penso desse jeito. Eu falei isso também. Mas eu estou falando isso porque nós precisamos parar um pouquinho e temos que refletir a glória de Deus. Deus é um Deus presente, não é um Deus que está distante. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele vê além do que nós enxergamos. Ele está, neste momento, enxergando dentro do seu coração. Ele está te vendo por dentro. Aquilo que você está pensando, aquilo que você está refletindo nesse momento, Deus está vendo. Então, diante de Deus, nós não podemos esconder nada. Mas, muitas vezes, nós lutamos pelas nossas próprias forças, queremos agir da nossa forma, e por isso, muitas vezes, nós quebramos a cara. E a verdade, meus irmãos, é que isso vem unicamente por uma coisa: pecado. O pecado é que tem trazido tanto sofrimento para a humanidade. Quando nós olhamos para a situação do nosso país, quando nós olhamos para a situação que o mundo se encontra, nós vamos ver o quê? Um povo que está distante daquilo que Deus estabelece como regra ou como princípio para que a gente possa desfrutar do cuidado, do amor de Deus. A gente olha, às vezes, essas semanas que passaram, nós estávamos aqui orando, numa quinta-feira, oramos em casa, eu pelo menos estava intercedendo, porque nós estávamos vendo a natureza vindo com força novamente sobre a nossa cidade. Nós vimos que o Vale do Itajaí e muitas cidades do oeste catarinense, meio oeste, também do Rio Grande do Sul, muitas cidades foram sacudidas,
inundadas pela força das águas, senão a força das águas, a força do vento, a natureza gemendo, irmãos, e a gente está aqui, puxa, mas por que isso acontece? Isso acontece, meus irmãos, porque nós continuamos com nossos corações endurecidos. Nós não estamos contentes com aquilo que Deus tem nos dado e nós buscamos de todas as maneiras querer uma solução prática para as nossas vidas. E aí, nós vamos caminhando nesse mundo desenfreado em busca dessa tranquilidade, dessa paz, como é que eu posso colocar aqui, no sentido de que você sentir o conforto, essa palavra, do conforto que você busca. E aí, nós vamos nos distanciando do princípio estabelecido por Deus. Nós não precisamos da metade, irmãos, eu diria que nem 30% daquilo que nós temos e daquilo que nós buscamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos, do que o mundo oferece para nós vivermos. Não precisamos. No entanto, nós não nos contentamos e queremos mais, e queremos mais. E aí nós vamos nos afundando em circunstâncias, em situações, quando nós vemos, nós estamos atolados. E aí não existe alegria, não existe paz. E a gente olha para todos os lados, parece que não tem saída. Eu não sei o que estava incomodando o coração deste homem. A única coisa que ele diz é que era o poder do pecado que estava afligindo ele. Porque quando ele chega perante Deus, e ele consegue enxergar Deus, e ele diz, e eu confessei a minha culpa, os meus pecados para Deus. E Deus me perdoou. E por isso ele diz, bem-aventurado é aquele de quem Deus perdoa os pecados. Gente, isso é maravilhoso. E essa é a notícia que Deus está entregando ao mundo desde a sua fundação. Desde o momento em que o homem resolveu desobedecer a Deus e que foi expulso da presença do Senhor. Desde esse tempo, Deus vem anunciando e vem se revelando de uma forma para dar ao homem a oportunidade de se redimir, ou de se regenerar, de receber o perdão da culpa pelos seus pecados. É a única forma que Deus encontrou para que nós pudéssemos realmente ser purificados de todo o pecado, foi enviar o seu Filho para que, através do sacrifício da sua vida, pelo seu sangue, nós pudéssemos ser sarados. Mas aqui está o grande segredo que nós até falamos no domingo passado. Jesus, ele vem cumprir algo que é determinado por Deus. E ele chega até nós com uma missão muito clara: nos resgatar da condenação, do pecado que nos afasta de Deus. Mas, às vezes, a gente, olhando as circunstâncias, vivendo a nossa vida, tudo aquilo que o mundo oferece, parece que os nossos olhos não querem enxergar. Não querem enxergar, essa é a palavra, porque enxergar, enxerga. Os nossos ouvidos também não querem guardar, mas eles estão ouvindo aquilo que está sendo entregue por Deus. E Jesus vem com essa missão justamente para nos livrar daquela condenação. Então, é uma oferta generosa, uma oferta de misericórdia de Deus, que vem ao nosso encontro para aliviar o peso que está em nós. Irmãos, o pecado é a única coisa que continua fazendo o homem sofrer neste mundo. Ah, pastor, mas então aquela pessoa que está enferma, que está doente, é porque ela é pecadora? Se não houvesse o pecado, irmãos, não havia enfermidade. Se foi a pessoa que pecou ou não foi, mas a enfermidade entrou no mundo por conta do pecado.
E o pecado, como nós dissemos, e como nós aprendemos pela palavra de Deus, ele não atinge apenas o pecador, mas ele atinge todos que estão em sua volta. Então, o pecado pode, sim, tomar a vida de alguém que é inocente. Vamos usar a ilustração daquilo que Deus, quando se revela, quando ele estava tentando resgatar o povo da condenação, enquanto eles estavam lá no Egito. Deus usou de uma estratégia, foi lá, chamou um homem, Moisés e Arão, para que eles fossem ao povo ser o porta-voz dele para libertar. Deus levou aquele povo para o deserto porque tinham uma terra para conquistar. E aí muitas vezes a gente fica pensando, puxa, mas Deus era severo demais. Por quê? Porque Deus pegou aquele povo e disse, olha, agora vocês vão entrar na terra prometida, mas vocês vão ter que lutar por ela e vão ter que matar todos que estão lá. Dá para entender esse Deus que é amor, esse Deus que é misericórdia, esse Deus que vem trazer para nós a oferta para que nós possamos se redimir, aceitar o perdão, para então nós vivermos eternamente? Se nós olharmos humanamente, irmãos, fica difícil para nós entender, para nós compreendermos uma atitude, uma ação como essa. Mas é a justiça de Deus agindo para que o homem possa perceber que ele tem um propósito, que ele tem um plano para nós. E quando nós rejeitamos a sua palavra, quando nós endurecemos o nosso coração, quando nós nos distanciamos dele, nós estamos unicamente fazendo com que essa sentença, com que essa desgraça, essa condenação venha sobre nós. Porque não é da vontade de Deus e nunca foi a vontade de Deus condenar o homem. Deus, ele sempre se revelou com o intuito de fazer o quê? Libertar o homem, salvar o homem da condenação. O que está escrito lá em João 3,6? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu olho para o salmista aqui, eu olho para um homem que chegou diante de Deus e viu a culpa que existia nele, parou de olhar para as circunstâncias e disse, não, o problema está comigo. Eu não estou olhando, eu não estou ouvindo Deus. Eu preciso chegar diante de Deus e confessar, eu preciso colocar a minha vida perante Deus, para que eu possa, assim, voltar à comunhão com Deus, e para que a minha vida possa ser abençoada. Gente, muitas vezes, nós, pela nossa índole dura, pelo nosso coração revoltoso, nós nos colocamos por sermos egoístas, achando que nós é que somos as vítimas. E aí a gente começa a metralhar para todos os lados, achando que nós é que somos as vítimas. Mas, na maioria das vezes, irmãos, nós precisamos apenas tomar uma atitude. Olhar para Deus, ouvir o que Ele diz e aceitar o que Ele quer para as nossas vidas. E as coisas começam a se transformar. Este homem está dizendo que ele chorava dia e à noite a mão de Deus pesava sobre a sua vida. E isso, irmãos, eu posso dizer, talvez, refletindo na minha vida, é quando você está lá com a consciência pesada por algo que você fez de errado, mas que você não quer admitir, mas que aquilo fica lá, na tua mente, no teu coração ali, né, como aquelas dores que você sente às vezes, que fica pulsando assim, né? Não sei se você já teve dor de dente, eu já tive, muitas vezes dor de dente. Né? E quando o dente fica lá latejando, né? Fica aquela coisa assim que você... É mais ou menos isso que eu imagino que a pessoa sente. Então, a pessoa ela não consegue dormir, ela não consegue ter paz, ela não consegue ter descanso, porque ela sabe que está errado, mas o seu coração é duro, não quer fazer ela admitir. E ela vai levando isso, e isso vai petrificando o seu coração cada vez mais, vai endurecendo, aí chega um ponto que ela está cauterizada. E aí é como algo impermeável. Né? Se você chegar um estofado e
for um estofado apenas de tecido e jogar um copo de água, o que vai acontecer? Vai ensopar aquele pano vai beber toda a água. Mas se aquele estofado estiver impermeabilizado, é essa palavra, eu acho, né? E ela estiver forrada com algo que não deixa a água penetrar, você joga a água, o que a água vai fazer? Vai escorregar, vai sair para os lados, mas não penetra naquela pessoa. Assim é o coração petrificado, o coração que consegue entender, consegue ouvir, mas não tem força para agir contra ele mesmo. Porque o que precisa, na verdade, é tomar uma decisão. Eu quero dizer para você, irmãos, diante disso, que Deus, nesta noite, está falando comigo, está falando com você, que nós precisamos amolecer o nosso coração. Precisamos abrir os nossos ouvidos. Precisamos abrir os nossos olhos para enxergar, para ouvir e para guardar no coração aquilo que Ele tem, aquilo que Ele quer. Porque, queridos, Deus está falando de muitas formas, de muitas maneiras, nos chamando para uma responsabilidade. E o salmista está dizendo aqui que você, que eu, só podemos encontrar paz se nós abrirmos os nossos olhos e olhar para Deus com o desejo de querer confessar as nossas culpas. Eu não sei se há alguma culpa em seu coração. Eu não sei se há alguma luta que você está enfrentando neste momento. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está falando nesta noite que nós precisamos entregar a nossa vida, entregar o nosso fardo diante de Deus. Deus está aqui nesta noite e refletindo a vida do salmista, refletindo aquilo que este homem errante como eu, como você, está. Neste momento, Deus está ofertando para você a oportunidade para que você possa se redimir, para que você possa ser abençoado, para que você possa encontrar a salvação. Eu não sei se há alguma coisa que você ainda não tratou consigo mesmo, mas Deus, neste momento, está dizendo, através do salmista, olhe para mim, eu quero tratar de você, eu quero purificar seu coração, eu quero dar a você a oportunidade para você sentir o que é o alívio do perdão. Perdoar, irmãos, é algo que está em nós. É apenas uma atitude. Nós temos visto isso a partir do exemplo de Jesus, a partir do exemplo de Deus. Deus não precisava vir até nós para oferecer a nós a oportunidade do perdão. Isso, irmãos, para nós, seres humanos, quando nós olhamos, é como que se você tivesse que se humilhar. Quando você foi afrontado, quando você foi ofendido, quando você foi injuriado, e aí você diz assim, mas eu agora vou ter que ir lá, é muita humilhação. É muita humilhação, eu vou ter que pedir perdão. É isso que Deus fez. É isso que Jesus fez. Porque foi nós que rejeitamos Deus. Foi nós que desobedecemos Deus. Foi nós que nos tornamos inimigos de Deus. E Deus vem graciosamente e diz assim, olha, você não merece, mas eu estou te dando oportunidade. Você quer? Mas aí vem a nossa parte. Ele diz que para que eu possa receber o perdão, eu preciso reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu preciso entender que o que Jesus está fazendo é uma oferta, é um presente que eu não mereço, que você não merece, mas Deus está dando para mim, está dando para você. E a partir do momento que eu entendo, a partir do momento que eu percebo a grandeza dessa oferta, a grandeza deste presente que Deus está ofertando para mim, para você, então você vai sentir o alívio. Não sei se entre nós há alguém que já foi, talvez, prejudicado, injuriado, que teve o seu relacionamento com alguém que você amava, com quem que você gostava, cortado, por conta de um mal entendimento, de algo, e que ficou aquele mal-estar, que você não podia olhar para a pessoa, que você
não conseguia estar perto da pessoa, e de repente isso vai se alongando, mas de repente aquela pessoa vem até você e diz: olha, eu reconheço que eu fiz errado, e eu quero nesse momento, eu quero pedir o perdão para você. Você já teve isso, esse sentimento? Mas talvez você olhe assim e diz assim: puxa, aquela pessoa é difícil, ela fez tanto mal para mim, eu não consigo olhar para ela, não consigo estar com ela, não consigo estar próximo dela, mas de repente você, lá no seu coração, você toma uma atitude e diz: não, por isso eu vou até ela, e eu quero oferecer para ela a oportunidade do perdão. E quando você vai lá e oferece o perdão para a pessoa, e a pessoa então entende, compreende, é um fardo muito pesado que sai de cima de você. É um alívio que você sente. Nossa, isso é muito bom. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas a experiência do perdão é algo tremendo. E é isso que Deus está fazendo conosco. Deus está dizendo para nós: vocês estão condenados. Vocês estão condenados a ir para a eternidade e estão condenados a ir para o inferno. Mas eu amo vocês, porque eu fiz vocês a minha imagem, a minha semelhança. Eu quero ter comunhão com vocês. Então eu estou dando oportunidade para vocês. Vocês querem comungar comigo? Vocês querem viver comigo? Então eu estou dando presente, eu estou dando oportunidade. Mas como nós falamos no domingo passado, meus queridos, esta graça maravilhosa de Deus, este presente que Deus está ofertando, não tem nenhum valor para aquele que não crê, para aquele que não aceita. Se você não aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, se você não compreender o sacrifício de Cristo na cruz, o porquê Ele derramou o sangue lá na cruz do Calvário, para que o seu pecado fosse purificado, então, meu querido, aquilo não vai ter valor nenhum para você, porque você vai continuar longe de Deus, você vai continuar condenado, você vai ir para o inferno, porque você precisa reconhecer que esta graça, que este presente, que esta oferta de Deus é grande demais para você rejeitar. Mas mesmo assim, muitos rejeitaram, muitos continuam rejeitando, e por isso estão afastados de Deus, continuam afastados de Deus, distantes de Deus, e por isso sentem o peso do pecado nas suas vidas. Quantas pessoas que nós estamos encontrando por aí, meus queridos, quantas pessoas que estão sofrendo porque não querem ouvir a voz de Deus, e o pecado continua condenando as vidas. É a palavra de Deus que está dizendo isso, meus queridos. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer: não há nenhum justo, nenhum sequer. Ou melhor, Romanos 3,10, Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então veja, irmãos, que Deus, Ele está vindo ao nosso encontro porque nós somos pecadores. Está dizendo a palavra de Deus aqui que não há nenhum sequer justo. Eu não sou, você não é, e que todos, a partir de Adão e Eva, se tornaram o quê? Pecadores. E que carecem do perdão de Deus. Então não adianta nós ficarmos tentando buscar um relacionamento com Deus pela nossa própria força. Não é pela bondade, não é pelas coisas que eu posso fazer, irmãos, é unicamente pela graça, é unicamente pela oferta, e isso é que precisa ser entendido. Somente Deus tem isso para dar para nós. Ninguém mais pode abrir para você a porta do céu. Este presente, esta graça é unicamente através do sacrifício de Jesus. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o presente que Deus está oferecendo a todos aqueles que estão afastados de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Não existe homem nenhum perfeito se não for purificado, se não for lavado pelo sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus só te purifica, só te lava, se você aceitar esse presente de Deus. Se você compreender a grandeza deste sacrifício. E por isso, irmãos, nós podemos olhar, Deus teve que se humilhar, sendo Deus, para vir até nós, para nos dar a oportunidade de redenção, para nos dar a oportunidade de poder voltar a comungar, a poder falar, a poder estar convivendo com Ele através do seu Espírito em nós. Jesus, como Deus na terra, quando veio para cumprir essa missão, Ele se humilhou e se humilhou muito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que Jesus não teve por usurpação, em momento algum, ele usou do poder de ser Deus, para que ele cumprisse a missão que Deus tinha dado para ele na terra, de ir para a cruz. Como homem, ele veio para que nós pudéssemos entender que não era qualquer sacrifício, não era qualquer presente, mas era algo muito grande. E a palavra de Deus diz que Jesus teve que se humilhar além. Os discípulos foram humilhados, os discípulos de Jesus foram perseguidos, nós ainda somos perseguidos, mas Jesus foi injuriado, porque Jesus não tinha pecado. Eu tenho pecado, você tem pecado, os discípulos de Jesus tinham pecado, mas ele não tinha. Mas ele se fez pecador para que eu e para que você pudesse ser perdoados. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Nós precisamos abrir a nossa mente para entender e compreender aquilo que Deus quer de cada um de nós. Por isso nós precisamos, de igual modo, igual o salmista está dizendo aqui, chegar perante Deus e reconhecer os nossos pecados, abrir o nosso coração para Deus, num arrependimento sincero e dizer que você quer ser purificado pelo sangue de Jesus. Enquanto nós não fazemos isso, nós não vamos encontrar paz. Você poderá encontrar riqueza, você poderá encontrar falsa alegria, você vai viver nesse mundo muitos momentos talvez ilusórios, porque eles vão se acabar, eles nunca vão ser para sempre. Você vai ter momentos, mas você nunca vai encontrar a verdadeira paz da salvação que somente Deus pode dar e que é através do sacrifício de Jesus Cristo. E muitas pessoas estão endurecendo o coração e não estão aceitando a oferta de Jesus. E olha, Jesus está se humilhando, se humilhou para que eu e para que você pudesse receber a redenção. E assim, irmãos, por consequência, nós precisamos refletir a nossa comunhão com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Como eu estou me relacionando? Como está o meu coração? Como que eu estou olhando para o próximo? Como que eu estou vendo as pessoas que Deus tem colocado diante de mim? Eu tenho continuado com orgulho? Eu estou olhando de uma forma a me colocar com superioridade ou me colocar como vítima? Deus está dizendo para nós nesta noite: ame como eu amei vocês. Entregue-se como eu me entreguei a vocês. Esse é o papel da igreja. Esse é o princípio que vai reger a vida de um cristão. Ele vai se entregar por amor à missão que Deus tem colocado no seu coração. Ah, pastor, mas é difícil. Não foi fácil para Jesus. Não foi fácil, mas ele fez. Ele fez
Porque Ele te amou, Ele te ama e continua te amando, porque enquanto você respirar, Ele está dizendo para você: quer o meu presente? Eu fiz por você. Mas você precisa reconhecer. E você precisa se arrepender, assim como fez o salmista. Confesse o seu pecado nesta noite. Confesse a sua vida perante Deus. Entregue a sua vida. Talvez você diz: pastor, mas eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa... Não, queridos. Pecado é desobedecer a palavra de Deus. É andar fora do caminho de Deus, porque o resto é tudo consequência da desobediência à palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós temos muita oportunidade de acertar e de alegrar a Deus, porque nós estamos sendo direcionados por o Espírito Santo e iluminados pela palavra de Deus. Não é isso que o salmista diz? Que a palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. O Espírito Santo nos reveste de poder para que nós possamos vencer o nosso ego, para que nós possamos vencer aquilo que tenta nos tirar do caminho da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas há um preço, e Deus está dizendo: eu dou, eu ofereço, mas você precisa querer. Você precisa fazer a sua parte. Reconheça que você está longe de Deus. A Bíblia está dizendo isso. Não há um justo, nenhum sequer. Você só se torna justo a partir do momento que você se encontra com Deus. Abre o seu coração, reconhece os seus pecados e diz: eu quero ser purificado. Ver como é maravilhoso, irmãos. Como é gostoso. Os problemas, eles vão continuar existindo. Eu não acredito que o salmista deixou de viver problemas. Mas agora, ele tinha um coração renovado. Ele tinha um Deus a quem ele confiava, a quem ele enxergava o seu futuro. Você quer ser guardado por esse Deus? Você quer sentir esta alegria? Você precisa abrir o seu coração. Se entregar completamente, como Jesus se entregou. O exemplo está em Deus. O exemplo está em Jesus. Nós precisamos unicamente receber para viver esse princípio na nossa vida também. Você quer isso para a sua vida? Feche os seus olhos. Reflita um pouquinho. Reflita como está a sua vida. Pastor, mas eu já sou crente. Não importa. Deus está falando contigo nesta noite. É com você. Há impurezas. Há coisas que precisam ser professadas diante de Deus para que você possa voltar a sentir alegria. Então você precisa professar. Abra o seu coração. Não permita que a sua índole, o seu coração duro, continue fazendo com que você negue a vontade de Deus na sua vida. Abra o seu coração para obedecer, para ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando contigo. Não endureça mais uma vez o coração para Deus. O salmista saiu aliviado, saiu feliz, e dizendo: feliz é o homem em quem são perdoados os pecados por Deus. Deus quer perdoar todos os seus pecados, quer apagar todos os seus pecados. Você quer esse perdão? Você quer isso? Professe Jesus nesta noite como Senhor, como Salvador. Receba o dom da vida através do sacrifício de Jesus. Se você entendeu o que Deus queria falar com você, então tome uma atitude nesta noite. Se posicione como Jesus se posicionou por você.
como Deus se posicionou, vindo ao seu encontro para te dizer: eu quero te dar o perdão. Então, abra o seu coração com Deus e permita obedecer à voz de Deus. É muito importante. E eu quero te dar oportunidade neste momento. Você quer dar um passo de fé diante de Deus? Você quer aceitar esse perdão e dizer: não, eu quero viver a minha vida de forma que honre, que glorifique o nosso Deus. Eu quero viver para que o Senhor tenha prazer naquilo que eu estou vivendo. E por isso eu estou abrindo meu coração e eu quero dizer: Senhor Jesus, eu quero ser purificado pelo seu sangue. Se você quer isso, levante uma das suas mãos. Amém. 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 Talvez você está aqui nesta noite, mas Deus está pedindo algo mais para você. Você já tem ouvido a palavra de Deus. Você já tem entendido. Mas você não quer tomar a decisão de obedecer. Nós vamos estar abrindo oportunidade para uma classe de batismos. E se você quer, em obediência à palavra de Deus, descer as águas e professar publicamente, dizendo que você foi lavado pelo sangue de Jesus, então levante uma das suas mãos. É Deus que está falando contigo, não é o pastor. Você quer isso? Eu não vou insistir. Alguém gostaria de descer as águas para professar publicamente? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. 20 anos, mais de 20 anos. Eu oro para que isso aconteça, minha mãe. Que Deus, que o Espírito Santo, esteja purificando totalmente a sua vida e de todos aqueles que neste momento estão fazendo esse voto com Deus, para que você possa realmente cumprir o propósito de Deus. Pai, eu quero agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor é misericordioso. E a sua graça tem nos alcançado. E nós podemos ouvir aquilo que o Senhor quer de nós. E porque nós podemos compreender, porque os nossos corações não estão endurecidos. Obrigado, Senhor, por aqueles que nesta noite manifestaram esse desejo de caminhar purificados, lavados pelo seu sangue. Ó Deus, que o seu Espírito esteja conduzindo essas vidas à santificação, instruindo-os, ó Deus, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor deseja para as suas vidas. Pai, direciona essas vidas para que eles possam caminhar com o único propósito: viver uma vida que seja digna de honrar e glorificar o Senhor. E que a alegria que o salmista está sentindo quando está falando aqui possa inundar esses corações. Mas de uma forma muito especial, meu Deus. Eu quero te agradecer pela vida da minha mãe. Porque nesta noite, publicamente, ela está professando que o Senhor é Salvador da sua vida. E que ela quer, publicamente, professar descendo as águas,
para dizer que agora ela é sua serva. Abençoa, meu Pai, para que o testemunho dela possa tomar toda a minha família. E que todos que aqui estão, ó Deus, que desejam isso para os seus familiares, possam sentir a alegria que eu estou sentindo, por poder ver se cumprindo as suas promessas em minha vida, na vida da minha família. Muito obrigado, Senhor. Leva a sua igreja, meu Deus, e que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, o teu cuidado, a tua bênção esteja sobre todos nós em uma semana abençoada, junto do Senhor, na alegria e na presença do Senhor. Vamos colocar de pé?